finalmente apareceu a primeira pessoa corajosa a dar em cima da Komi. Apesar de que não foi bem aquelas coisas. E o resultado disso foi, no mínimo, peculiar. Nos últimos episódios, a interação do Tadano e da Komi está ficando cada vez mais e mais intensa. Isso foi com o Tadano pedindo para sair com a Komi no inverno, e até mesmo a Komi indo cuidar do Tadano na casa dele. Mas isso não impede de outras pessoas tentarem algo com a Komi, não é mesmo? E no último episódio tivemos um pouco disso. Afinal, a garota mais linda da escola não ter ninguém para tomar a frente é meio complicado. Mas se tem uma coisa que eu sei que não é complicada, é você deixar esse like e se inscrever. Porque só assim você vai ter acesso a todos, literalmente todos os vídeos aqui do canal, de comissão e de outros conteúdos que vocês nem sequer imaginam que já estão sendo produzidos. Então já aproveita para ativar o sininho para não perderem nada. Também quero falar para vocês que esse vídeo está saindo atrasado porque eu acabei pegando uma gripe que me deixou muito, mas muito mal, sem poder sair da cama inclusive. Então, como vocês podem ver, minha voz ainda tá um pouco diferente, eu ainda tô meio mal, e isso acabou atrapalhando completamente a agenda do canal. Mas possivelmente semana que vem já deve normalizar tudo. Agora sim, bora pro vídeo. O episódio já começa relembrando o que a Komi tinha feito no episódio anterior, que no caso foi aquele momento onde ela segurava a mão do Tadano. E bem na hora, a Najimi tinha chegado, e isso deixou a Komi completamente louca, pensando em tudo que poderia acontecer, inclusive no que a Najimi estaria pensando. Então, ela resolve escrever uma carta para Najimi para explicar aquela situação. Só que na primeira carta que ela escreveu, basicamente ela estava se entregando, o que fez ela rasgar aquela carta na hora. E isso aconteceu diversas e diversas vezes, a ponto dela acabar virando a noite escrevendo uma carta. No dia seguinte ela tinha que ir para a escola, e quando ela chegou ela resolveu colocar a carta no armário da Najimi. E isso já estava deixando ela super, mas super nervosa. Mas para piorar, a Najimi chega bem na hora que a Komi estava colocando a carta, o que piorou tudo, porque a Najimi viu aquilo e começou a gritar para todo mundo que tinha recebido uma carta de amor da Komi. A Najimi pegou a carta e saiu correndo gritando isso. Só que isso acabou fazendo a Komi ficar mais envergonhada ainda. Só que nessa hora o Tadano também chega. E aí a Komi percebe que só de olhar pro Tadano já deixava ela muito, mas muito mais envergonhada do que tudo aquilo que a Najimi tinha feito com ela, inclusive da carta. E tudo isso só porque ela segurou a mão do Tadano. E no final nós descobrimos o que estava escrito na carta, o que a Komi passou a noite inteira escrevendo, que era um simples "eu estava medindo o pulso dele". Sim, ela só escreveu isso. Obviamente a Najimi não entendeu foi nada. E aqui partimos para a perspectiva do Tadano. Afinal, ele também tinha acabado de passar por uma febre das boas, que fez ele nem sequer se lembrar do que havia acontecido no dia anterior. O que deixou ele muito, mas muito confuso, principalmente se a Komi tinha ido pra lá ou não. E estava com medo de perguntar diretamente pra Komi. Afinal, se a Komi não tivesse ido pra lá, poderia soar um pouco estranho. Então, o Tadano resolve perguntar pra Najimi. Afinal, a Najimi era certeza que tinha passado lá, porque tinha deixado uma sacola com alguns itens pro Tadano. O problema é que quando ele chega na escola, estava acontecendo toda aquela situação onde a Najimi estava gritando referente à carta de amor da Komi, fazendo eles não se encontrarem. Nessa hora o Tadano fica todo envergonhado porque quem ele encontra logo de cara é a Komi. Então ele resolve agir normalmente, falando bom dia pra Komi, e vai direto pro armário dele. Só que ele percebe que a Komi está meio estranha, encarando ele. E quando ele olha pra Komi, a Komi com vergonha não conseguia olhar pra ele e vira o rosto. Então ele resolve pegar o sapato dele de novo, só que ele olha de novo pra Komi. E nessa hora a Komi tinha perguntado pra ele se ele tinha melhorado o resfriado. Mas isso ainda não era informação suficiente pro Tadano saber se a Komi tinha ido ou não cuidar dele. Então ele começa a fazer perguntas abertas. Só que uma delas, ele pergunta o que você fez depois daquilo. E isso abriu um leque de possibilidades na cabeça da Komi que deixou ela super nervosa, o que fez ela sair correndo. O Tadano mais uma vez fica todo confuso, então pergunta para Najimi se sabia o que a Komi tinha feito no dia anterior. Então a Najimi lembra da carta que a Komi deu para ela e fala para Tadano que na verdade a Komi tinha medido o pulso dele. Só que o Tadano fica completamente confuso nessa hora. E aqui, gente, partimos para a próxima parte do episódio, onde conhecemos o Naruzê,
que é um cara completamente narcisista. E junto dele, o Kametani, que é literalmente a pessoa que tenta fazer o Naruse sair do mundinho dele. E claro, além disso, ele é um comentarista que acaba interagindo, inclusive, com a narradora. Enfim, voltando ao Naruse, basicamente ele se acha demais. Ele acha que é o melhor dos melhores, que todo mundo fica olhando pra ele, que ele é o bam bam bam. Mas a realidade não é bem assim. Ele é tão narcisista que ele acha que a única pessoa que pode se dar o luxo de ficar ao lado dele é a Komi. E como já passou alguns meses desde que eles estão na mesma sala, ele resolve chegar na Komi. O problema é que toda vez que ele tenta se aproximar, alguém acaba atrapalhando. E é literalmente todo mundo da sala fazendo isso. Todo mundo atrapalhando ele. Só que como o Naruse não consegue enxergar a realidade, ele acha que essas pessoas são fãs deles e que os fãs deles não querem que ele interaja com ninguém. Só que não é bem assim, né? Quando acabou a aula, eles tiveram que trocar de sala. E nessa hora, o Naruse vê que a Komi e o Tadano estão na frente dele. Então ele tenta mais uma vez chegar na Komi. Só que o problema disso é que a Mai aparece bem na hora. E começa a xingar ele de tudo, mas tudo que é possível, fazendo ele ficar sem reação. E nessa hora, o Naruse já tinha sido completamente destruído, mas ainda assim não queria admitir. Chegando na outra sala, ele estava meio pensativo e se sentindo estranho, e resolve ir no banheiro para fazer a única coisa que animaria ele, que é se olhar no espelho. Nessa hora, ele toma muito, mas muito cuidado para ninguém perceber ele, com medo das pessoas. Só que nesse trajetório, ele acaba deixando cair um lenço dele. A Komi vê e pega o lenço dele. Naruse acabou indo pro banheiro, mas se olhar no espelho já não era mais o suficiente, não adiantava nada. E quando ele sai do banheiro, a Komi aparece e devolve o lenço dele. E isso, gente, foi o suficiente para o narcisista voltar com tudo, achando que a Komi tinha, na verdade, se apaixonado por ele. Então, quando eles iam trocar de sala de novo, o Naruse vê a Komi junto com o Tadano e resolve ficar parado na frente dela com o celular na mão, meio que pedindo o número da Komi. Só que o problema é que ele não falou nada e a Komi também não sabia o que fazer. Então ela simplesmente corre dali. Nessa hora a narradora ressalta que a Komi não sabia o que fazer e por isso correu. E aqui rolou uma quebra da terceira parede muito legal e que inclusive aconteceu diversas vezes, que é o Kametani meio que retrucando a narradora, falando que aquilo era óbvio, até mesmo pra narradora. O Naruse, com dificuldade de aceitar a realidade, pede então um número do Tadano, só que ainda o Tadano fica meio sem entender, porque o Naruse não tinha falado nada, ele ainda estava meio nervoso na verdade. Então o Kametani explica o que está acontecendo, que na verdade o Naruse pode até ser um pouco estranho, mas é uma boa pessoa. E se o Tadano pudesse, seria uma boa dar uma chance pra eles virarem amigos. O Tadano obviamente aceita e os dois acabam virando novos amigos do Tadano. Depois de tudo isso, a professora acaba anunciando a viagem para Kyoto. Mas eles só iam definir os grupos no dia seguinte. A Najimi fica super, mas super empolgada e o Tadano também. Mas a Komi, ela não fica tão empolgada assim. Na verdade, ela fica bem desligada, como se estivesse pensando em algo. E o Tadano percebe. A Najimi, o Tadano e a Komi acabam indo embora juntos. E o Tadano pergunta pra Komi que viagem ela tinha feito no Fundamental. E ela responde que também tinha sido pra Kyoto. Nessa hora, a Najimi acaba indo embora e os dois vão embora juntos pra casa. O Tadano vê que a Komi ainda tá meio estranha e pergunta se tá tudo bem. A Komi fala que tá tudo certo, tudo bem. Só que nessa hora o Tadano fala pra Komi que ela poderia contar com ele pra o que precisar. Desabafar ou contar algo. Mesmo que ele não conseguisse ajudar ela, talvez só de falar ela já se sentisse melhor. A Komi acaba se impressionando com aquilo. Só que bem nessa hora, logo depois que o Tadano falou isso, os dois têm que seguir caminhos diferentes, para cada um ir para sua casa. Só que quando a Komi vira a esquina, ela resolve ligar pro Tadano. E nessa hora a Komi diz que tinha mentido agora há pouco, porque na verdade ela nunca foi para Kyoto. Que na verdade, quando ela estava no Fundamental, devido ao problema de comunicação dela, ela não tinha conseguido fazer amigos. E quando chegou a hora de fazer a divisão dos grupos, ela acabou ficando no grupo que sobrou.
só que ela não conseguia nem sequer olhar para o rosto das pessoas. E nessa hora ela ficou bem mal, porque ela não sabia o que o pessoal do grupo estava pensando sobre ela, se eles estavam felizes ou desapontados por ter ela. E quando chegou o dia da viagem, ela acabou não indo. Então, diz pro Tadano que na verdade ela está morrendo, mas morrendo de medo. O Tadano começa a falar que agora ela tem amigos e que não é pra ela se preocupar com isso. Mas ainda assim a Komi acha que esses amigos vão ter outras pessoas mais interessantes pra chamar no lugar dela. Nessa hora o Tadano ainda tenta convencer a Komi falando dele e da Najimi, mas na hora que a Komi ia desligar, o Tadano ressalta que se a Komi se sentir de novo daquele jeito, então ele faltaria junto com ela. A Komi fala pra ele que ele não poderia, afinal ele estava todo feliz por essa viagem, então tá dando brinca que os dois poderiam juntos sem ser pela viagem. Só que nessa hora a Komi desliga, porque ela realmente ficou muito envergonhada daquilo, sentiu vergonha. Afinal, o garoto que ela gosta estava chamando pra ela sair junto com ele. Indiretamente, mas estava. O Tadano fica todo preocupado, achando que a Komi tinha levado a sério o que ele tinha dito. Mas não, a Komi tinha entendido que era brincadeira, mas só estava feliz pelo que estava acontecendo ali. Ela fala pro Tadano que já está melhor, que ela está mais feliz e que inclusive tá ansiosa para a viagem que vão fazer junto. No dia seguinte, eles vão para a escola e a professora deixa o pessoal montarem os grupos. E todo mundo nessa hora escolhe a Komi. E a Komi naquele momento fica muito, mas muito feliz. Mas a professora já previa que isso poderia acontecer, então, para não ter briga, ela resolve sortear os grupos, quebrando o clima de todo mundo nessa hora. Galera, a profundidade dos personagens só cresce cada vez mais. E creio que a partir do próximo episódio já devemos entrar na saga de Kyoto pra valer, onde a Komi vai passar por algumas situações bem intensas sozinhas. Então, se você não quer perder nada disso, já ativa o sininho e se inscreve. Eu vou ficando por aqui, se cuidem e até a próxima. Fui.